Anos 80, a era de ouro do entretenimento dos desenhos animados. Você deve estar se perguntando, tinha 2 desenhos nessa época, tinha vários na verdade que eram muito bons, mas vocês devem estar se perguntando, desculpa, é porque deu um trava na língua e eu errei, mas vocês devem estar se perguntando, qual desenho da década de 80 era melhor, He-Man ou ele mesmo, Thundercats? Vamos lá para o vídeo! Entendeu? É uma referência ao O do Lion no Thundercats. De um lado, nós temos ele mesmo, He-Man, o homem mais poderoso do universo. Ele que trouxe a espada, ele que trouxe o castelo de Grayskull, ele que trouxe a baita freguesia para a franquia e, é claro, uma lição de moral inesquecível no final de cada episódio. Sem contar ele mesmo, Esqueleto. Esqueleto, ele mesmo, que é um dos melhores vilões da história dos desenhos animados. De um lado, nós temos ele que é o felino mais poderoso do universo. Se He-Man é o homem mais poderoso do universo, Lion é o felino mais poderoso do universo. O homem felino mais poderoso do universo, melhor dizendo. Ele que veio direto de Thundera e ele que é jovem, mas é velho ao mesmo tempo, pois ele tecnicamente devia ter só 10 anos, mas ele tem o corpo de um adulto já. Ele que tem a abertura de um desenho animado que talvez seja uma obra-prima das aberturas dos desenhos animados dos anos 80. Ele mesmo, Lion. Esse He-Man tem a espada de Grayskull. Lion tem ela mesma, a espada justiceira. E com a sua espada justiceira e, é claro, com o seu olho de Thundera e com um vilão memorável, tão memorável quanto o esqueleto, tipo Moon-Ra, Lion Man também era muito destemido e muito incrível. Por favor, os fãs de He-Man que estão assistindo esse vídeo não batam em mim na rua. Mas, resumindo, a gente vai ter que analisar friamente para analisar qual é melhor a animação. É o seguinte, vamos analisar primeiro no termo mitologia, porque Thundercats é inegável que tem uma mitologia muito mais rica e muito mais complexa do que a mitologia do He-Man. Enquanto o He-Man tinha vários episódios muito repetitivos, e já Thundercats tinha uma mitologia muito mais rica, complexa. Geralmente eles iam mais a fundo. Enquanto He-Man demorava muito para explorar a mitologia, já Thundercats explorava mais aí da mitologia mais rapidão ainda. E He-Man tinha... A animação de He-Man é bonita, ela é boa,
mas ela é uma animação que hoje é meio datada por causa que tava no início das animações feitas para TV. E o Thundercats já ele tinha uma animação bem mais fluida, bem mais inventiva, as cenas de batalha eram muito legais. Já He-Man, ele simplesmente levantava a espada, batia e jogava de volta. Eram umas lutas meio travadas, tinha algumas lutas muito boas, mas geralmente era pela criatividade do roteiro e não pela animação em si, sabe? Agora vamos para um motivo super, mega, ultra, hiper, blaster importante. Que no caso é ele mesmo, a evolução dos personagens. He-Man é inegável, infelizmente eu tenho que falar isso. Ele já começa logo de cara o homem fodão, o herói incrível, imbatível, destemido. Já no início do desenho ele começa assim. A gente só vê algumas mudanças no spin-off, que no caso é He-Man e She-Ra. E aí, mas o desenho original, a maioria das vezes ele continua o herói foda, destemido e imbatível. Já o Lion Man, ele começa como Lion Man. O Lion-O, que é o verdadeiro nome dele, eu confundido com o Tokusatsu japonês, mas vamos lá. O Lion-O, ele já começa uma criança meio infantil, mas aí depois ele evolui para um herói destemido e corajoso. Aí depois disso ele se torna um cara mais que erra de vez em quando, mas aí ele evolui para um líder melhor, justo, nobre e determinado que lidera a equipe dele contra o Moon-Ra. Então, mas resumindo, pra mim a evolução do Lion enquanto personagem é melhor do que a do He-Man. Agora vamos para o que interessa, os coadjuvantes do herói. Vamos lá, o He-Man ele tinha bons coadjuvantes, isso é inegável, porque ele tinha um mentor e a Attila, que eles eram personagens muito bons e que muitas vezes eles eram contrapontos do próprio He-Man. Só que tem um porém, o mentor e a Attila eles eram os únicos personagens coadjuvantes do He-Man realmente muito bons. Porque, por exemplo, os outros, tipo o Gorpo ou o Pacato, geralmente eles serviam mais como alívio cômico do que propriamente coadjuvantes muito bons. Já em Thundercats, todos os coadjuvantes eles têm muita profundidade, até o Willy Cat ou a Willy Green, sei lá o que lá, eles têm muita profundidade. Eles são muito explorados, você conhece as personalidades deles, você sabe os problemas deles, você sabe o que eles já passaram de ruim. Esses personagens coadjuvantes de Thundercats, eles pra mim todos são bons, diferente de He-Man, que é bom de verdade é só o mentor e a Attila. Agora o pessoal de fato vai tacar pedra em mim na rua se me ver, porque infelizmente eu vou ter que aceitar que o Moon-Ra é um vilão muito melhor que o Esqueleto. E aí, por favor, calma, não venha pra minha casa tacar pedra nela. Mas vamos lá, é o seguinte, o Moon-Ra ele é um vilão icônico, assim como o Esqueleto, mas o Esqueleto ele virou muito mais um alívio cômico do que uma ameaça realmente muito ameaçadora. Já o Moon-Ra, ele é um ser quase que eterno, ele tem os feitiços dele, a magia. O Esqueleto também tem feitiço e magia, só que são feitiços e magia super normais, sabe, que a gente já viu em várias outras obras um zilhão de vezes. Já o Moon-Ra, ele é único, e imagina aquela cena em que ele fala: pelos poderes da escuridão, tem vida Moon-Ra, o de vida eterna.
Porra, aquilo dava medo em qualquer criança da época. Hoje não dá medo, mas só porque a gente é adulto. Mas na época dava muito medo. Então, infelizmente, eu vou ter que concordar que o Moon-Ra, infelizmente, é um vilão melhor do que o nosso querido Esqueleto, que ainda é bom, funciona para o seu propósito, mas que infelizmente perde feio pro Moon-Ra. Vamos ao que interessa. Veredito: He-Man, não, Thundercats é melhor que He-Man, infelizmente. O He-Man, o desenho original, ainda continua sendo um bom desenho, mas ele perde muito pro Thundercats, porque Thundercats é uma evolução à parte do He-Man original. Tem uma animação melhor, tem personagens melhores, tem um roteiro melhor, tem uma mitologia melhor, tem um ritmo melhor, tem um vilão melhor. Infelizmente, Thundercats foi uma evolução considerável do He-Man original. Bom, não deixem de se inscrever no canal, deixar o like no vídeo e ativar o sininho das notificações. Tchau, ladies and gentlemen!